O gênero reportagem é o principal gênero, depois da notícia, né, digamos, o caboclo, o alicerce. O gênero reportagem é o mais usual, né, em termos práticos. É o gênero que vai utilizar com muita frequência. Quase tudo que se faz em jornalismo é reportagem, é reportar. Então, é um gênero muito importante. Como disse no princípio, o gênero reportagem é daqueles gêneros que não se aprende em sala de aula, mas aprende-se fazendo. Um bom jornalista nota-se pela qualidade da sua reportagem. Qualquer pessoa, e isso eu disse ontem, e volto a reiterar, qualquer pessoa pode produzir uma notícia, pode escrever uma notícia, mas só um bom jornalista escreve uma boa reportagem. Os polícias estão constantemente a escrever notícias, mas não são jornalistas. Sabe aqueles boletins de ocorrência, aqueles que eles escrevem quando as pessoas vão fazer queixa na esquadra? Aquilo tem a estrutura de uma notícia. E agora, qual é a diferença, ou como é que podemos distinguir que aquilo é uma notícia? Ótimo. Bem, a notícia em geral é mais curta e é mais objetiva na abordagem. A notícia procura relatar os fatos de forma com bastante objetividade, sem rodeios, vai para o essencial do acontecimento ou do facto. Já a reportagem não, a reportagem é mais longa, é mais detalhada, é mais artística, ou seja, permite, inclusive, em alguns casos, se expresse alguma opinião, algum ponto de vista, há maior liberdade de criação do próprio repórter, do próprio jornalista, mas a principal diferença é mesmo o detalhamento. A reportagem deve necessariamente responder a todas as questões chaves do facto noticioso ou do facto jornalístico. A notícia não necessariamente, né? A notícia pode responder o quem, o que e quando, se não houver outros elementos. Já a reportagem exige que se vá ao detalhe, que se responda a todas as 6 questões. O que, quem, quando, como, onde e principalmente o porquê. A reportagem é o gênero do porquê. É o gênero que deve, por excelência, responder à questão-chave porquê. Mais do que relatar o fato, que esse é o papel principal da notícia, a reportagem deve ir atrás do porquê. Deve esclarecer o acontecimento, não apenas se limitar a descrever o acontecimento. Esse é o papel da reportagem. Basicamente, a diferença é... Aliás, vou citar um autor brasileiro, o jornalista Ricardo Noblat, do livro A Arte de Fazer um Jornal Diário. Acho que já citei ele várias vezes, se lembra, várias vezes em sala de aula. Ele diz o seguinte: a notícia é o relato mais curto e objetivo, não é? Em termos de diferença. A notícia é o relato mais curto e objetivo de um acontecimento ou de um facto jornalístico. Já a reportagem é o inverso da notícia. O que é que vai ser a reportagem? A reportagem é mais longa. Exatamente, é o relato mais longo, mais detalhado do mesmo acontecimento. Ou seja, é como se a reportagem fosse como é que eu digo? O prolongamento da notícia. Nós damos uma elasticidade à notícia e ela se torna reportagem, ok? Já vamos começar pelo conceito. Aliás, no fundo já começamos pelo próprio conceito. Nós temos aqui uma definição que diz o seguinte: a reportagem é um conteúdo jornalístico escrito ou falado baseado no testemunho direto dos fatos, situações explicadas em palavras, numa perspectiva atual, em histórias vividas por pessoas relacionadas ao seu contexto. Isso é uma definição do Wikipedia, mas está assim meio rebuscada. Há uma outra definição de reportagem que diz: é um texto jornalístico amplamente divulgado nos meios de comunicação de massa. Ela visa informar de modo mais profundo, olha, está aqui a essência, informar. A reportagem informa de modo mais profundo fatos de interesse público. Exato. Vou repetir. A reportagem informa de forma mais profunda fatos de interesse público. Esta é a essência do conceito
de reportagem. A reportagem informa de modo mais profundo fatos de interesse público. Isso aqui, de modo mais profundo, é a característica que vai lhe diferenciar da notícia. Lembra-se do conceito da notícia de Ricardo Noblat? Ele diz que notícia é o relato mais curto, mais objetivo de um fato. Aqui a reportagem é o relato ou a informação mais aprofundada do fato, de factos de interesse público. Tá vendo? No fundo, é como se fosse a mesma coisa, mas a diferença está na profundidade de uma em relação à outra. Hoje, quando eu vinha para casa, infelizmente assisti a um acidente trágico de um jovem que vinha em alta velocidade com a motorizada e acabou por embater numa viatura e pronto. E infelizmente perdeu a vida naquele momento. Então, eu na notícia poderia dizer, jovem motociclista embateu contra uma viatura e perdeu a vida na avenida, como é que chama aquela avenida? Como é que chama? Sim, agora o nome da rua. Pronto, na avenida... Aí no Cacoapo? Não, aqui, Estrada de Catete. Estrada de Catete. De Olinda Rodrigues. De Olinda Rodrigues. Exatamente. Jovem motociclistas com identidade ainda por se apurar, embateu contra uma viatura de marca Toyota Yaris e perdeu a vida na avenida de Olinda Rodrigues, ou seja, perdeu a vida, ponto. O facto aconteceu na avenida de Olinda Rodrigues, em Luanda. Essa poderia ser o lead de uma notícia. Agora, se eu tivesse que fazer uma reportagem, além de anunciar o acontecimento, eu poderia ir atrás do como e do porquê, principalmente. Como é que se deu o fato? Em que circunstâncias? Como é que o jovem da motorizada vinha conduzindo? Como é que se deu o acidente? Por que quer dizer, teria que ir mais a fundo, teria que entrevistar as testemunhas no local, teria que entrevistar a polícia, teria que ir, por exemplo, buscar aquilo que se chama background, informações sobre a taxa de sinistralidade rodoviária no país, para trazer antecedentes, para dar um contexto global da sinistralidade em Luanda ou no país, sobretudo aquela que tem a ver com que envolve motociclistas, entende? Eu teria que, se calhar, entrevistar um psicólogo, sei lá, um sociólogo, para me explicar o porquê do comportamento dos jovens na estrada, aquele comportamento muito ousado, muito arriscado, alguém teria que me explicar esse comportamento dos jovens, né? Não obstante o perigo que isso representa, o porquê que os jovens ainda assim conduzem daquele jeito tão arriscado, a ponto de muitos deles perderem a vida. Quer dizer, eu teria que ir ao fundo da questão. Isso é que é a reportagem, isso é que é reportar. Agora, a notícia não. A notícia vai te informar apenas sobre o acontecimento. Morreu um jovem na sequência de um acidente na avenida de Olinda Rodrigues. O jovem, com identidade ainda por se apurar, vinha em alta velocidade e embateu contra uma viatura e está feita a notícia. Ou seja, é um relato curto e objetivo. Exatamente. Já a reportagem vai ao fundo da questão, ela esgota todos os possíveis questionamentos sobre o fato, sobre o acontecimento. Essa é a principal diferença. No fundo, os dois gêneros visam informar, mas na reportagem há um detalhamento, há um aprofundamento da questão. Na reportagem você tem a obrigação de responder a todas as questões chaves. Na notícia não, você responde as principais, por exemplo, o que, quem e quando, onde.
Já na notícia, na reportagem, tens que obrigatoriamente responder às 6 questões. Então, é mais ou menos isso. Né? Repetir, a reportagem informa de modo mais aprofundado factos de interesse público. O objetivo da reportagem é apresentar ao leitor várias versões para um mesmo fato, informando, orientando e contribuindo para formar a sua opinião. Feita esta definição da reportagem, vamos falar sobre os tipos de reportagem. Na verdade, existem vários tipos de reportagem. Cada vez criam-se novos estilos de reportagem, mas nós vamos agrupar todos os tipos possíveis em duas categorias, em 2 grupos, em 2 gêneros, em 2 espécies, nomeadamente a reportagem factual e a reportagem especial. A reportagem factual, como o próprio nome diz, a reportagem factual é aquela que está relacionada à factualidade, ao facto, ao atual, aos factos da atualidade, aos factos do dia a dia. Agora, a reportagem especial é aquela que se prende necessariamente aos factos do dia a dia. A sua principal característica é a temporalidade. São matérias jornalísticas que têm uma natureza atemporal, ou seja, é um conteúdo que pode ser consumido agora, pode ser consumido daqui a um mês, daqui a um ano, mas ela mantém o interesse. Que pelo tratamento jornalístico que se lhes dá, elas conservam esse interesse. Ou seja, não obstante serem publicados hoje, daqui a um mês, 2 meses, continuam a ser um conteúdo interessante. Vou dar um exemplo, as reportagens produzidas pelo Cabingano Manuel da TPA, Televisão Pública de Angola. Sim. Ele fazia uma série de reportagens que saía, acho que uma vez por semana, já não me recordo. E eram reportagens muito interessantes. A forma como eram produzidas, se a TPA decidir fazer reposição, continua a ter interesse. Vamos imaginar, por exemplo, aquela reportagem sobre feitiçaria. Né? Há uma reportagem aí sobre feitiçaria, há uma reportagem sobre as igrejas, né? Há uma série de reportagens que, pela natureza, pela forma como foram tratadas, abordadas, elas continuam a ser temas interessantes e temas atemporais, temas que não perdem a atualidade em tão pouco tempo. Essa é a característica da reportagem especial, ou seja, a atemporalidade e a profundidade são as características da reportagem especial. Na reportagem factual, nós também vamos ao fundo da questão, à profundidade, mas na reportagem especial, a profundidade é maior, em termos de abordagem daquele assunto, daquele facto, daquele tema, é maior mesmo. E outra característica principal é mesmo isso que eu disse, a temporalidade, né? Quer dizer, é um assunto do ano passado, mas continua a conservar o interesse em termos informativos. Então, para recapitular, os principais tipos de reportagens que nós podemos agrupar as diferentes reportagens em 2 categorias. Uma, reportagem factual, que são aquelas reportagens que estão relacionadas com os factos do dia a dia, estão presas à atualidade, não é? Estão presas ao prazo, à temporalidade. E a outra é a reportagem especial, que são reportagens que conservam o seu interesse, o interesse do conteúdo informativo se conserva durante muito tempo. A sua principal característica é a temporalidade, ou seja, não se prende necessariamente aos fatos correntes do dia a dia. Vamos agora ver as características de uma reportagem de um modo geral. Que a reportagem, primeiro, é um texto que pode ser escrito na primeira pessoa. Essa também é outra diferença comparativamente à notícia. Na notícia, a notícia é sempre escrita na terceira pessoa. Na reportagem é diferente. Ela pode ser escrita tanto na terceira pessoa quanto na primeira. Ok? Por exemplo, eu posso dizer, quando há uma reportagem, por exemplo, que a turma passada fez sobre a relação
a relação entre vendedoras ambulantes e polícias. Então elas começaram a reportagem assim. Era manhã de quarta-feira. Nossa equipe de reportagem deslocou-se, ou seja, ela não disse nossa equipe de reportagem, era manhã de quarta-feira. Partimos da redação em direção ao mercado do Catinton. Partimos, está vendo? Partimos. Sim, sim. Em vez de partimos é a primeira pessoa do plural, né? Do plural, é sim, senhora. Se fosse uma pessoa, partimos porque é um grupo de repórteres. Se fosse um único repórter, seria partir da redação, estaria a falar na primeira pessoa. Então é isso que está aqui a tentar dizer esse primeiro ponto, essa primeira característica. A reportagem pode ser escrita na primeira pessoa, tanto quanto na terceira pessoa. Okay? Já a notícia não. A notícia deve ser escrita necessariamente na terceira pessoa. Outra característica da reportagem é que o título é mais criativo do que na notícia, mais criativo do que informativo às vezes. Eu tenho aqui o exemplo da reportagem da Luísa Rogério. Lembra-se dos acontecimentos do Monte Sumo, no Ambo? Aquela do Calopeteca. Isso. Aquele problema que o profeta, o autoproclamado profeta Calopeteca provocou. Que as pessoas viviam lá no morro. Exato, na montanha, nas montanhas do Planalto Central. Pois, a jornalista Luísa Rogério fez uma reportagem e o título da reportagem dela era Monte Sume, o silêncio da morte. Veja só, vou escrever até aqui, Monte Sume, o silêncio da morte. Esse era o título da reportagem. Veja que se fosse uma notícia, provavelmente seria assim, 100 pessoas, não sei quantas pessoas exatamente morreram, mas pronto, 9 pessoas morreram nos conflitos do Monte Sume. Pois, seria assim, se fosse notícia, 9 vítimas mortais, 9 vítimas mortais. Ou 9 pessoas perderam a vida, não? Sim, 9 pessoas, pronto, vamos lá, 9 pessoas perderam a vida no conflito do Monte Sume. Esse é o título típico de uma notícia. Mas veja que na reportagem o título é completamente diferente. É muito mais criativo. Monte Sume, o silêncio da morte. É como se fosse o título de um livro, de um romance, título de um filme. Isso para dizer que, enquanto que na notícia o título tem de ser, obedece àquelas regras do presente, modo indicativo, cumprir aquele modelo, aquele discurso direto, sujeito, verbo, complemento, essas regras não se aplicam rigidamente na reportagem. Por quê? Porque a reportagem, a forma de titular uma reportagem é muito mais criativa. Até que 9 pessoas perdem a vida, né? Sim, perdem a vida. Pois, isto seria o título de uma notícia. 9 pessoas perdem a vida no conflito do Monte Sume. Esse seria o título de uma notícia. Mas olha que ela, na reportagem, deu este título. Monte Sume, o silêncio da morte. Tá vendo? Isso para dizer o quê? Que o título na reportagem é mais criativo do que informativo. Outra característica é que as reportagens normalmente... Sim. Professor Inácio, eu agora começo a ver os títulos dos livros que depois fazem novelas. Por exemplo, o Jorge Amado escrevia muito, e dos quais tinha um livro, O Bem Amado, por exemplo. Podemos dizer que é um título de uma reportagem. De uma reportagem, se fosse uma reportagem, ou seja, os títulos de reportagens especiais são muito parecidos aos títulos dos livros de romance. Tem a mesma característica. Ok.
São É títulos aquilo que assim acabou que de dizer. despertam a curiosidade, que despertam, são bastante criativos, mais artísticos do que informativos. É isso que eu estou a querer dizer. Okay? No título, na reportagem, não tem que obedecer aquelas regras rígidas de titular uma notícia. Liberdade criativa. Okay? Agora, já outra característica da reportagem é o foco em temas sociais. Normalmente, as reportagens focam-se muito em temas sociais, políticos e econômicos, e não só, mas sobretudo em temas sociais. Para a quarta característica, linguagem simples, clara e dinâmica. Sobretudo isso, dinâmica. A linguagem da reportagem deve ser simples, deve ser clara e deve ser dinâmica, principalmente dinâmica, né? Deve ter uma leitura assim, mas, além de informativa, deve ser prazerosa. Está vendo? Deve ser prazerosa a leitura de uma reportagem. Ela também cumpre a obrigação ou dever de informar, um gênero informativo, a reportagem. Mas, além disto, ela tem que ter também aquele efeito prazeroso. Tem que ser um texto que é agradável de se ler. Ao contrário da notícia que é muito crua, é muito direta, é muito objetiva, é muito impessoal. A reportagem não, a reportagem até tem aquele toque especial do autor, aquele estilo específico do autor. E a linguagem ela permite aquele discurso com recursos a figuras de estilo, por exemplo. Na notícia não. Na notícia não podes fazer recurso a figuras de estilo. Não podes fazer recursos a esse tipo de elementos linguísticos ou gramaticais. Já na reportagem pode sim ser mais criativo, ter uma linguagem assim mais narrativa, mais literária, mais chamativa. A ideia é contar uma história de modo agradável. Para além de informar, tens de contar uma história de modo agradável. Consumo, com ambiente, com cor. Entende? Essa é a reportagem. Outra característica, o discurso da reportagem pode ser tanto direto quanto indireto, né? E em relação à objetividade e subjetividade, a objetividade é característica da notícia. Na reportagem, ela impera a subjetividade. Impera não, mas pode-se fazer o uso da subjetividade. Ou seja, no fundo, podes emitir uma opinião na reportagem, mas deves fazê-lo de forma dissimulada, de forma indireta, okay? Sem ser de forma bastante óbvia, assim, uma opinião, um ponto de vista, uma perspectiva. E texto, geralmente, as reportagens têm sempre a assinatura do autor. Já a notícia não. Isso não tem que ter necessariamente a assinatura do redator, porque, em geral, o órgão assume a autoria da notícia. A reportagem não, a reportagem é algo um pouco mais pessoal, então tem que ter mesmo a assinatura do autor. Por quê? Por causa dessas características que nós acabamos de enunciar. O toque particular de quem escreve, para além daquele caráter informativo. O autor tem que assumir a autoria necessariamente. Essas são só algumas das características da reportagem. Naturalmente existem outras características, mas, como disse, a reportagem é algo que não se aprende em sala de aula, mas é algo que se aprende fazendo. Ao longo do tempo, à medida que formos praticando a produção, escrita de reportagem, vamos nos aprofundando muito mais no tema. Portanto, vamos agora falar da estrutura da reportagem. Como é que a reportagem estrutura? Como é que ela é organizada em termos de estrutura? Bem, ela não difere muito da notícia. A reportagem tem três partes. Na primeira parte nós temos um cabeçalho, onde nós encontramos o título, e que vai responder às mesmas questões da notícia, o que e quem. Na segunda parte nós temos o lead,
que é aquele parágrafo que vai contextualizar o título e reter a atenção do leitor ou conduzi-lo para convidá-lo para a leitura do restante do texto. E, por fim, temos o corpo. Temos o corpo que normalmente responde a questões como e o porquê. Não é? Aqui é essencialmente o como e o porquê. O corpo responde ao como e o porquê, tal como a notícia. No fundo, tem a mesma estrutura, da notícia, só que o desenvolvimento do conteúdo é diferente. Essa no fundo é a estrutura da notícia, né? Temos o cabeçalho, onde encontramos o título, temos o lead, para dar contexto ao título, e depois temos o corpo, né? Que responde a questões principalmente como o como e o porquê. O porquê. Bem, sobre a reportagem, era esse o conteúdo que eu tinha para partilhar convosco, e agora coloco-me à disposição para esclarecer eventuais dúvidas que possam ter. Pronto, senhor formador, Isidro. Sim, pronto, eu gostaria de, já que o formador falou de a reportagem tem que haver criatividade, então é na reportagem que também podemos enfatizar alguma informação, utilizando uma série de misturas entre linguagem popular e linguagem corrente. Pode repetir a pergunta que eu não percebi muito bem. Está a chegar com cortes. Eu perguntei, já que na reportagem há liberdade de expressão, então pode-se, ao fazer a reportagem, utilizar linguagem popular ao mesmo tempo. Se podemos utilizar linguagem Popular e linguagem corrente ao mesmo tempo. Sim, podemos ter a linguagem utilizada pelos nossas fontes, nossos interlocutores, sim, senhor. Imagina, não vais colocar alguém do IS, né, que tem características próprias de fala, né, de sotaque, a falar como alguém que vive em Luanda, Não, tu podes conservar essa características, essa idiosincrasia linguística dos povos, das suas fontes. Podes, sim, senhor. Mas isso não significa dizer que deves replicar ou reproduzir os erros de linguagem, os erros ortográficos que as tuas fontes cometam, né? Se ele comete um erro de linguagem, um erro de língua portuguesa, um erro gramatical, vai corrigir, mas vais manter a autenticidade da fala da fonte. Reportagem, é necessário escrever? É necessariamente ter que escrever ou criatividade no momento? Pode ser do momento, pode ser escrito, depende. Se tiver a produzir uma reportagem para um meio audiovisual e em direto, é evidente que não vais escrever, né? Vais ter que fazê-lo de forma narrativa e em direto, em tempo real. Mas se estiveres a escrever para um jornal, por exemplo, aí sim, necessariamente vais ter que fazer um texto. Aí há a possibilidade de se aprofundar muito mais no assunto. Depende do veículo em que estiveres a trabalhar. Se for um veículo televisivo, aí sim, há lugar para os direitos e pronto, depende muito da tua capacidade de relatar em tempo real os factos que estiveres a cobrir. Mas se for para um jornal, com uma periodicidade semanal ou diária, aí tens tempo e deves escrever necessariamente. Se for para um jornal, tens que escrever necessariamente. Se for para uma rádio e em direto, tens que fazê-lo em tempo real. E tem uma das principais características, que é a descrição. A reportagem é muito descritiva. Okay? Você vai descrever os factos conforme estás a observar, perspectiva, conforme vês. Se é um acidente, vais descrever o acidente tal como você está a vê-lo, né? Depois vais alternar a tua fala, o teu discurso com a intervenção dos teus interlocutores ou entrevistados.
testemunhas oculares, depoimento de pessoas, da polícia, vais alternar o teu discurso com essas intervenções dos teus entrevistados. Por isso, vais alternando também a linguagem, de discurso direito e discurso indireito, vais alternando. Num momento estarás a utilizar o discurso direito, em outro momento vais utilizar o discurso indireto, em alguns momentos vais fazer citação do que as tuas fontes disseram, e em outros momentos vais colocar as fontes a falar em tempo real.